Bom dia. Que responsabilidade estar aqui, depois da pregação de semana passada. E aí eu estou no limbo, né? Eu estou entre a pregação do presidente da igreja e a Páscoa. Então, eu estou ali no meio da semana. Então, misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de vocês também. Se vocês puderem... Eu agradeço. É sempre um desafio estar aqui, muito grande. Mas também é uma honra, né? O Nando, na oração dele, deu um pequeno spoiler sobre o que eu vou falar hoje. E eu não queria falar sobre isso hoje, porque é um texto que todo mundo conhece. E aí a gente falar sobre um texto que todo mundo conhece, parece que a gente está batendo a mesma tecla e a gente não muda. Mas aí Deus ficou... isso, e eu até sonhei com isso, e eu não sou de sonhar. Eu não tenho sonhos, assim, espirituais. E aí eu sonhei com essa palavra, eu falei assim, então tá bom. Senhor é quem sabe. Então eu queria que vocês abrissem Lucas 24, versículo 13. A gente vai ler... Eu acho que eu vou precisar trocar. Porque ele está dizendo... Troca. Som. Bom, é um texto que vocês conhecem muito bem, mas nós vamos ler. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Então tem gente que não achou ainda. Mas eu vou ler. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas. Disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E lhes disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem e profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como principais sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres que haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse, ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, e abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram um ao outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 que estavam com eles.
Feche os seus olhos. Senhor Jesus, Pai, eu te peço que nessa manhã, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, tudo aquilo, Senhor, que essa semana foi alimento na minha vida, que seja alimento para aqueles que estão aqui, Jesus. Pai, sonda o coração de cada um, penetra, Jesus, ao mais íntimo do profundo, Senhor, e tira, Senhor, todo o nosso achismo, tira, Senhor, todo o nosso orgulho, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, mas para que possamos, Senhor, nos alimentar do Teu pão, que é fresco, Senhor, para que nós possamos nos alimentar da Tua palavra, Senhor, que é viva, Senhor, Pai, para que nós possamos, Senhor, nos enxergar, Senhor, em que lugar do caminho de Emaús nós estamos essa manhã, Senhor, Pai, mas para que possamos, Senhor, avançar, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, tira, Senhor, as vendas dos nossos olhos, Senhor, porque no final dessa manhã, o que nós mais queremos é Te enxergar, Jesus. Amém. Eu vou falar sobre 3 estágios da vida do cristão, comparando a esse caminho de Emaús. E aqui a gente tem 2 discípulos, um deles é Cleopas e o outro nome nem é citado. Esses 2 discípulos viram muitas coisas que Jesus tinha feito. Eles não eram um dos 11, mas eles caminharam com Jesus e eles viram muitas coisas. E eles estavam, era domingo, o dia que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. E eles estavam tristes, decepcionados. O versículo 21 vai falar assim: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Nossa, nós já estamos no 3º dia. Que demora. Eles estão tristes porque eles estão na primeira caminhada. E a primeira caminhada, o primeiro estágio, se chama Jesus para mim. Então, o primeiro estágio do caminho de Emaús, que esses discípulos estavam, e talvez você esteja, se chama Jesus para mim. E Jesus para mim tem uma pergunta. Eu, na última sexta-feira, falei com um grupo de adolescentes exatamente sobre essa pergunta. Em João, a primeira coisa que Jesus fala é: o que vocês desejam? Os discípulos de João Batista foram atrás de Jesus, e aí Jesus viu aquele vulcão. O que vocês desejam? E aí Jesus faz a mesma pergunta para todos nós: o que vocês desejam? Assim como Jesus quer saber daqueles discípulos também: o que vocês desejam? Só que eles tinham a esperança de um Messias político. A esperança deles era que Jesus redimisse Israel, que eles livrassem eles das mãos dos romanos, e Jesus viesse como de fato um rei empoderado no seu trono. E Jesus não veio. Mas eles ouviram Jesus. Uma coisa muito interessante que eu estava falando com o Nando é que eles não tinham dúvida que ele era Jesus. Eles sabiam que ele era Jesus, não havia dúvida. Não havia dúvida se, mas esse é mesmo o Jesus? Não, isso não tinha dúvida. Eles sabiam que aquele que morreu na cruz era Jesus. A única coisa é que eles estavam decepcionados. Porque a esperança deles era que esse Jesus redimisse eles, salvassem eles da mão dos romanos. Só que aquele Jesus era o Jesus prometido em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça do diabo. A primeira fase de Jesus para mim tem muito a ver com esperar que Jesus faça como a gente queira, como a gente quer. E sabe o que acontece quando Jesus faz o que aconteceria? Quando Jesus faz tudo o que a gente quer? Sabe o que a gente seria? Mimado. Eu estava vendo um vídeo essa semana, e aí, Instagram é lindo, né?
Maternidade do Instagram é a coisa mais linda do mundo. Aí eu vi, eu acho que é conhecido, não é de ninguém, é tipo famoso, né? Não é ninguém da igreja, fique em paz. Aí eu vou expor os irmãos aqui, misericórdia. Aí tava um menino assim, ó, titoquinho, ele devia ter uns 3 anos. Aí a mãe filmando. Aí ele, muito bravo, falou assim, eu vou embora de casa. E ele assim, na porta de casa. E aí ela falou, você vai embora? E ele, eu vou embora, porque você brigou comigo. E ela, você não está se sentindo amado? E ele, eu não estou me sentindo amado. Mas foi assim, eu fiquei com vontade de colocar os 2 de castigo. Não, gente, não existe isso. Imagina. Se você é assim, parabéns. Qual remédio você toma? Tem alguma, qual terapia você faz? Tem alguma coisa assim elevada? Porque não é assim, gente. Não é. Imagina. Filhinho, o que você quer agora? Você quer todas as riquezas? Desce. Você quer todos os seus desejos? Não. Jesus não é esse. Os discípulos tinham uma expectativa, eles tinham mais expectativa do que fé. Porque expectativa tem a ver com o que a gente quer. E fé tem a ver com o que a gente espera que Ele faça. E creia no que Ele vai fazer. Então, se eu pudesse fazer a primeira pergunta para vocês essa manhã, seria, você tem uma expectativa em Jesus ou você tem uma fé legítima em Jesus? Você veio aqui trazendo uma expectativa para Jesus. Jesus, eu quero isso. Ou você tem uma fé legítima em Jesus. Jesus, está nas tuas mãos. Eu creio que você vai fazer o melhor. Quantas vezes Jesus não age como a gente queria e sabe o que a gente faz? Volta para Emaús. Jesus não supriu minha expectativa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para Emaús agora. Mas Jesus nunca prometeu o que eles achavam. Eles tiraram isso da cabeça deles. Nunca foi uma promessa que Jesus faria isso. Em Lucas 18:31 diz assim, chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas o 3º dia ele ressuscitará. Em que lugar estava escrito que ele iria redimir, que ele iria acabar com os romanos? Quando a gente está frustrado, decepcionado, o que acontece com a gente? Eles voltaram para Emaús. Geograficamente, e aí eu tive que estudar isso, se eu estiver errada, depois vocês me corrijam, o Google disse que é isso. Jerusalém fica numa parte alta. E aí, tanto é que tem os versículos, que os montes de Sião e os profetas subiam 3 vezes no ano para Jerusalém, enquanto Emaús fica numa parte baixa. Então, eles literalmente desceram. Então, eles estavam no lugar de propósito, porque Jesus falou, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, mas eles resolveram abandonar o propósito e falaram, nós vamos voltar para Emaús. Então, eles abandonaram o propósito porque eles estavam decepcionados com uma promessa que não havia sido feita para eles. E Emaús, sabe o que Emaús é? É um lugar de conforto, porque Emaús era o vilarejo deles. Então, Emaús era a casa deles, e a nossa casa é um lugar de conforto. Sabe qual é o lugar mais confortável para a gente? É a nossa casa. Sabe o lugar que a gente tem menos confronto? É na nossa casa. Porque quando você quer o silêncio absoluto, você entra no seu quarto, você entra no banheiro, você entra no escritório, você se isola. E eles estavam indo para o lugar de conforto, eles estavam voltando para a casa deles. Eles estavam abandonando o propósito de Deus e voltando para a casa deles, porque era Jesus para mim. O que é Emaús para você?
Qual é o seu lugar de conforto? Porque às vezes Emaús é um pecado. Porque você está lá, ai, estou lutando, ai, não. Não, Jesus não conseguiu fazer o que eu queria nesse pecado, então eu vou voltar para Ele, né? Estava mais confortável quando eu estava pecando. Às vezes a gente coloca dentro da igreja a expectativa da nossa vida. Não, eu venho para a igreja cheia de problema e eu acho que a igreja vai resolver todos os meus problemas. Aí a igreja não resolve os seus problemas. E não vai, gente. E aí você faz o quê? Vou sair da igreja. A igreja não resolveu o meu problema. Eu vou voltar para o mundo, porque problema por problema, eu fico onde eu estava. Aí às vezes você dizima. E aí Deus não te dá as riquezas desse mundo. E aí o que você faz? Eu vou parar de dizimar. Não, Deus não me deu as riquezas desse mundo. Para que eu vou continuar dizimando? Qual é o seu Emaús? Cada um tem um Emaús. Cada um tem um lugar que volta quando as coisas começam a ficar complicadas e a gente começa a fugir das situações que a gente não quer enfrentar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Jesus não condena esse lugar. Jesus não condena o Jesus para mim. Porque todo mundo já passou por esse lugar. Porque esse lugar é um lugar de começo. Então, esse lugar é como se fosse uma infância. É um lugar que você está começando. É um lugar que você está ali buscando alguma coisa. O que Ele não quer é que você permaneça nesse lugar. Ele aceita e Ele não condena que você passe por ele. Mas o que não dá é para a gente ficar 20, 15 anos barganhando com Jesus ali com Ele. Ele lá servindo para a gente como moeda de troca. Não, Jesus. Aqui, ó, eu quero isso, mas vamos aqui, hein? Jesus não é um amuleto para você. E Jesus muitas vezes vai agir da forma diferente do que a gente pensa. Sabe por quê? Porque Ele não cabe na nossa caixinha. A nossa caixinha é muito limitada. Porque a Bíblia diz que como a terra é distante dos céus, os pensamentos deles são mais altos que os nossos. Em Romanos 11 vai dizer que a profundidade das riquezas, do conhecimento e da sabedoria de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ah, querido, Ele sabe muito melhor que você precisa do que eu. Ele sabe muito mais. O nosso Jesus para mim é tão pequeno, perto do que Ele quer para a gente. Ele sabe o futuro, Ele vê todas as coisas. Ontem eu estava voltando com a Lívia de carro para casa, e aí eu tenho um problema no trânsito, com um tipo de pessoa, gente devagar. E aí, Deus coloca todas as pessoas de Santos devagar na minha frente, todas. Aí, assim, dos dois lados, né, que eu não consigo passar. Aí eu fico travada nessas pessoas devagar, né. E aí eu perdi o sinal. Aí eu falei assim, abençoada. Eu perdi o sinal. E eu queria chegar em casa. Aí eu virei e falei assim, mas amém, né? Vai que acontecer alguma coisa. Aí a Lívia virou para mim e falou assim, né, mamãe? Porque Deus sabe o que é melhor pra gente, né? Eu falei, filha. Falei, é verdade, né, filha? Deus sabe, né? Que bom, né? Ela, imagina se Jesus não livrou a gente de um acidente. Eu falei, não é, filha? Tomei uma, né? Criança de 10 anos. Porque Ele sabe. Às vezes a gente está reclamando do cidadão devagar. Eu vou continuar reclamando, gente. Deus me conhece. Mas às vezes Deus está livrando a gente. Porque Ele sabe muito mais. Ele sabe o futuro. A gente está preocupado com hoje, no máximo o amanhã e o mês que vem. Mas Deus já sabe, já conhece os teus dias. Em Salmo 139 vai falar que Ele conhece os nossos dias. A nossa história já está contada por Ele. Quer melhor do que isso?
O Timothy Keller tem uma frase que ele diz que se o Deus que você adora não discorda de você, você está adorando uma versão idealizada de si mesmo. Então, se o Deus que você está adorando fala amém para tudo, não é Deus, é você. É uma versão idealizada de você mesmo. Porque o Deus que nós adoramos, ele discorda da gente. Ele fala não. Ele fala espera. Ele fala sim. Mas ele fala não, gente. Como fala? E como fala? E glória a Deus porque ele fala. Eu estava conversando em casa com o Nando. Já pensou se Deus, Jesus, tivesse falado sim para esses discípulos e de fato ele tivesse redimido e Roma, o evangelho não estaria aqui não, gente. Só está aqui porque ele foi para a cruz. Porque ele morreu. Porque ele não foi ser rei de Jerusalém, ele não foi tomar o poder de Roma. Só por isso. Porque ele falou não. Porque ele cumpriu. Porque ele sabe o futuro. E aí, para a gente transicionar para a segunda fase agora, vou para a segunda fase agora. A primeira é Jesus para mim. Espera aí. E Jesus para mim, ela é comparada à infância. E a infância, ela te traz uma carga de ilusão. Criança, quando vê alguém fantasiado, ela vê o Homem-Aranha fantasiado. Cara, ela tem a certeza que ele é o Homem-Aranha de verdade. Pode ser aquela fantasia do Homem-Aranha da praia, vendendo algodão doce. Mas ela acha que é o Homem-Aranha. Porque ela vive na ilusão. Porque ela é criança. E aí, quando a gente entra na segunda fase, como que Deus, ele combate essa ilusão? Ele usa uma desilusão. Vou dar um exemplo. Quando você está de carro, vocês gostam que eu falo de carro, né? Quando você está de carro na estrada, e aí, você está indo aqui, né? Aí vem um outro lá, aí ele coloca o farol, assim, ó. Sabe, aquele de milha mais alto, mais poderoso. Você fica cego, você não enxerga nada. Essa é a desilusão. Porque antes de iluminar o caminho, ele te cega. Então, antes de iluminar, ele vai te cegar. Então, ele joga uma luz, Deus joga uma luz tão grande na nossa vida que às vezes ele nos cega. Vocês sabem com quem aconteceu isso, né? Paulo viu uma luz tão grande que cegou. E quando ele está lá no caminho de Damasco, e Jesus e Deus, né, a voz fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe o que ele teve ali? Uma desilusão. Porque ele pensava que ele estava certo. Ele tinha uma certeza, não, Deus não gosta de cristão, mata cristão. É assim. Mas quando Deus encontra ele no caminho de Damasco, a verdade primeiro cega, e depois ela mostra o caminho. E ele ficou cego 3 dias. No versículo 15 diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Jesus estava com eles, mas eles não enxergavam por causa da desilusão. E a segunda fase se chama Jesus comigo. Então, a primeira, Jesus para mim. A segunda fase, Jesus comigo. Mas é um Jesus comigo ainda cego. Por quê? Porque tem algumas coisas que nos cegam. E a primeira delas é a incredulidade. A incredulidade nos cega. Essa passagem vai falar, ele relata que as mulheres foram lá, domingo de manhã, olharam, viram, não tinha corpo, o anjo apareceu, falou: por que vocês estão procurando aqui? Ele está ressurreto.
E aí elas foram contar para eles, e aí em Lucas 24:11 diz: mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. A incredulidade impede da gente ver que Jesus está do nosso lado. Talvez a gente esteja incrédulo essa noite. Talvez está faltando acreditar em alguma coisa. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é paciente. E mesmo na incredulidade, ele permaneceu caminhando do lado deles. Jesus não largou eles, não. Esses dois incrédulos aqui, elas falaram para eles que eu tinha ressuscitado. Eu falei que eu ia ressuscitar. Mas que difícil esses dois, hein? Parece a gente. Mas Jesus permaneceu do lado deles. Porque Jesus permanece do nosso lado também na nossa incredulidade. A segunda coisa que nos cega, que nos impede de ver Jesus, é a ignorância. Jesus começou a conversar com eles e falou: por que vocês estão discutindo? Aí no versículo 18 eles vão falar assim: um porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Foi debochado. Você estava lá e não viu. Você é o único, né? Estava lá e não viu. Que Jesus morreu, ressuscitou nada, que não sabia que ia ressuscitar. Aí Jesus, muito paciente, gente, por isso que Jesus é manso e humilde. Aí vira para eles e fala assim: me conta o que aconteceu. Eu quero ouvir de você. O que aconteceu? Me conta. Fala a sua versão. Sabe por quê? Jesus quer nos escutar. Gente, tem gente que não quer nos escutar, mas Jesus quer nos escutar. Tem gente que não tem paciência de sentar do nosso lado e ouvir. Muitas vezes a gente precisa abrir nosso coração. Muitas vezes a gente precisa desabafar. E tem gente que não tem paciência. Mas Jesus vira para esses homens e fala assim: fala, eu quero ouvir. O que vocês têm para falar? E aí eles falaram: não, Jesus foi entregue pelos sacerdotes e pelas autoridades. E ele era o cabeça, ele era o profeta, ele era poderoso. Gente, eles sabiam quem era Jesus. Só que eles sabiam aqui, Quantas vezes a gente sabe, a gente conhece, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente entende o que a gente tem que fazer. A gente conhece o versículo, a gente ouviu a palavra, a gente foi ministrado, mas a gente conhece aqui. Só que conhecer aqui não é o mesmo que conhecer aqui. Porque conhecer aqui é intelecto, mas conhecer aqui é relacionamento. Então, muitas vezes o que falta é conectar o que a gente sabe com o que a gente vive. Então, às vezes, não é só saber. Saber é lindo, mas e viver? Quando que a gente vai alinhar o saber e o viver? Eu estou lendo um livro agora que se chama Você é o que você ama. E ele fala sobre isso. Porque, de fato, a gente é o que a gente ama, mas o que a gente tem amado? Mas a gente só vai entender quando a gente ligar o que a gente sabe, o nosso conhecimento com o nosso coração. Porque não adianta saber quem ele é se a gente não se relaciona com ele. E essa distância entre a mente e o coração nos impede de ver Jesus. Mas hoje Jesus quer ligar a sua mente e o seu coração, para que você possa ver Ele no caminho. E a terceira coisa que nos impede de ver Jesus é a alma desesperada. Gente, era legítima a tristeza deles. O Salvador tinha morrido. Eu e você estaríamos tristes iguais. Porque a gente está triste por coisa menor, inclusive. Então, a tristeza deles era legítima. Só que eles estavam presos na sexta-feira. E era domingo.
Eles estavam presos da morte. Só que Jesus já tinha ressuscitado. E quantas vezes Deus já começou a fazer uma coisa nova na nossa vida, só que a gente está preso no que deu errado. E a gente não enxerga o novo que Deus está fazendo, porque a gente está preso na sexta-feira. E a gente não consegue ver o caminho que Deus está fazendo para a gente, porque a gente está preso no que deu errado. A gente não consegue visualizar Jesus ressurreto, porque a gente está preso em Jesus morto. Eles estavam tão preocupados com as portas de Jerusalém terrestre, que estavam tomadas pelos romanos, que eles não se ligaram que o céu já tinha sido rasgado, o véu tinha sido rasgado, e o relacionamento entre eles e Deus já estava íntimo, e as portas de Jerusalém eterna, celeste, já estavam postas. Mas eles estavam preocupados com as coisas que estavam aqui, porque eles estavam na sexta-feira. E sexta-feira, Jesus não tinha ressuscitado ainda. A alma entristecida faz a gente cego para Jesus. E aí, vem um dos versículos mais bonitos que me chamou a atenção. E eu já li essa passagem muitas vezes, e eu não tinha me atentado para esse versículo. E Jesus começa a falar com eles, e começa a contar. Desde Moisés, por todos os profetas, sobre ele. Ah, que coisa linda. Imagina você ouvir Jesus falando sobre ele em todo o Velho Testamento. Ah, queridos, eu não sei vocês, mas eu espero ouvir essa conversa quando eu chegar no céu. Eu espero ouvir isso. E aí ele começou a falar sobre as Escrituras, sobre o que as Escrituras falavam dele. E aí, essa passagem vai falar sobre isso. Depois eles falam, vocês, no caminho, o nosso coração não começou a queimar? Quando Jesus começa a falar sobre ele, começa a queimar o nosso coração. Quantas vezes você está lendo a palavra, você está ouvindo um louvor, você está ouvindo uma pregação e o teu coração começa a queimar. Porque a presença de Jesus faz o nosso coração queimar. Precisa fazer o nosso coração queimar. Os nossos olhos, eles começam a ser abertos com a palavra. Então, como Jesus começa a declarar a palavra, começa a dar indícios, mas não para aí. Porque tem mais. Não acaba aí. E aí, quando eles chegaram no lugar, Jesus falou, eu vou seguir aqui meu caminho, vou embora. Aquele miguezinho. E aí eles, não, entre em casa, por favor. Há uma probabilidade que aquele caminho durava em torno de 2 horas. Agora, eu penso que, escutando Jesus falar, na cabeça deles deve ter durado 15 minutos. E para eles pedirem para Jesus entrar, é que o assunto estava muito bom. O assunto estava muito bom. Afinal, ele estava contando sobre ele, embora eles não soubessem. E aí, os 2 discípulos pediram para eles entrarem, e conforme você conhece Jesus, seu coração e sua mente vão se alinhando. Conforme Jesus falava quem ele era, o coração daqueles discípulos e a mente começou a se alinhar. Se você está nesse lugar, também não tem problema, porque Jesus pega na sua mão e te leva para dentro da casa. Jesus não largou eles na porta da casa. Jesus entrou com eles na casa. Como está a fome do seu coração? Algumas coisas também tiram a fome do nosso coração. Quando alguém está doente, a primeira coisa que ela perde é a fome. Não estou bem, perde a fome. Você está doente? O pecado é uma doença. A falta de perdão é uma doença que tira a nossa fome por Jesus.
Sabe outra coisa que tira a nossa fome? Se você, vamos supor que você almoce meio-dia, mas se você às 11 da manhã resolver comer um pacote de bolacha, tirando os adolescentes, eles não contam. Mas se você meio-dia resolver comer um pacote de bolacha, 11 horas, ao meio-dia, você vai ter fome para almoçar um bom prato de comida? Não. Sabe por quê? Porque barriga cheia de besteira também tira a nossa fome. Então, o nosso coração e a nossa mente cheia de besteira também tira a nossa fome. E aí eu não estou falando de besteira que é pecado, tá? Eu estou falando de besteira lícita. Porque às vezes a gente vai ter que fazer escolha. Às vezes a gente vai ter que abrir mão do que não é errado, para colocar tempo no que é mais certo. Vou dar um exemplo. Vou me expor. Vocês já ouviram falar de dorama? Já, né? Eu amo. Se quiser dicas, fala comigo. Mas eu estava muito. Sabe o que é muito? É muito. É muito. E aí eu estava enchendo a minha barriga de besteira. Que não é errado. Que leva 16 episódios para pegar na mão. Que não tem nada. Mas estava consumindo o meu dia. Estava roubando o meu tempo. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu não parei de assistir. Isso não. Mas eu diminuí. O que já é um milagre. Mas é uma escolha. E não é ilícito. Eu estou até aqui falando que eu assisto dorama. Mas eu precisei fazer uma escolha. Porque estava roubando o meu tempo. E às vezes a nossa barriga está cheia de Instagram. A nossa barriga está cheia de dorama. A nossa barriga está cheia de televisão. A nossa barriga está cheia de série. A nossa barriga está cheia de WhatsApp. A nossa barriga está cheia de TikTok. A nossa barriga está cheia de um monte de coisa que não é a nossa fome por Jesus. Não é a nossa busca. Não é a intensidade da nossa busca. Porque barriga cheia também tira fome. E aí, aqueles discípulos receberam Jesus na casa dele. E Jesus entra na casa, ele pega o pão, ele dá graça. E aí, os discípulos começam: eu conheço essa voz. Nossa, eu sei quem ele é. Eu já ouvi esse rapaz. Gente, vai dizer que não tem frase do pastor Evandro que vocês não conhecem? Ah, tem. Gente, a gente é a ovelha dele. Veja bem. Ah, meu marido, Deus é bom. Tem, gente. Em João 15, 10, o 3 e o 4 vai falar assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas seguem, porque reconhecem a voz dele. Então aqueles discípulos começaram: conheço. Já estou me lembrando agora. Pensando aqui por esse lado, esse rapaz aqui não me é estranho. E quando Jesus parte o pão, os olhos dos discípulos são abertos e eles enxergam Cristo ressurreto. A primeira fase é Jesus para mim. A segunda fase é Jesus comigo. E a terceira e última fase, bem rápida, eu já estou terminando, é Cristo em nós. Agora eu quero que você tenha muito amor pelo que eu vou falar, que você não
leve a mal, mas com muito amor. Quando ele desaparece, quando Jesus sobe, ele passa a habitar dentro de nós. Então ele é Cristo em nós. Agora, o nível mais maduro de cristianismo só acontece na mesa do Senhor. É o nível mais maduro. Ele acontece na mesa do Senhor. E a igreja, olha aí para o seu lado. Sabe o que é isso? Cristo em nós, a esperança da glória. Só que a igreja não é isso aqui, gente. Isso é um prédio. Isso é uma estrutura. Isso não é a igreja. Isso é uma estrutura que acomoda a nossa reunião coletiva. Quantos aqui participam de Pequena Família? Glória a Deus. Como está a nossa meta? 70%? 75%. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Cristo em nós. Pequena Família. Se você é novo aqui, sinta-se convidado para pertencer a uma pequena família. São as nossas reuniões dentro das casas. E é dentro da casa que você tem um nome. É dentro da casa que a gente conhece o seu pedido de oração. É dentro da casa que a gente vai orar individualmente por você. É dentro da casa que a gente vai saber qual é o teu problema e você vai poder compartilhar num lugar de liberdade, mas num lugar seguro. É dentro da casa. Dentro da casa a gente mistura as vidas. Dentro da casa, você não é mais um que entra e mais um que sai. E às vezes, você entrou e saiu e ninguém te deu bom dia. E você saiu chateado. Mas dentro da casa isso não acontece. Você entra, você é bem recebido. Você sai recebido. Saído. Que você entenda que Cristo em nós é muito mais do que a reunião coletiva de domingo. Assim como o louvor, a adoração, é muito mais do que o louvor de domingo. Assim como as nossas orações, como o pastor Beto pregou semana passada, é muito mais do que a oração que você faz no domingo. É a nossa vida durante a semana. Não é só Jesus para mim, não é só Jesus comigo, mas é Cristo em nós, a esperança da glória. Há um convite de Jesus na mesa hoje, um convite de maturidade, onde a gente deixa de ser menino, a gente sai da fase de criança e a gente anda no lugar onde o nosso conhecimento de Deus é diferente da teoria, onde a gente se relaciona com Ele. E esse texto termina falando que quando Jesus desaparece, imediatamente aqueles discípulos voltam para Jerusalém. Eles voltam para o propósito deles. Eles largam o conforto e eles voltam para o propósito. Sabe para quê? Para anunciar Jesus. Porque quando nós entendemos Cristo em nós, quando os nossos olhos são abertos, a única coisa que nos resta é proclamar quem é Jesus. A única coisa que nós podemos fazer quando os nossos olhos são abertos e nós entendemos que nós não estamos mais na sexta-feira, Jesus não está mais morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está dentro de nós. O que nós temos que fazer é levar a palavra sobre quem Ele é. Eu queria chamar o pessoal do louvor, eu queria que você se colocasse de pé. E que nessa manhã e durante a semana, que não apenas seu coração queime, mas que seus olhos sejam abertos.
eu queria cantar, eles vão cantar uma música e vocês conhecem, e depois a gente vai orar. Mas eu queria que você cantasse essa música agora, entendendo esse caminho. Entendendo que fase você está. E o que você quer para essa semana. Qual o seu desejo para essa semana? Alinha a tua mente e o teu coração sobre quem Cristo é. O caminho de Emaús foi um caminho de aprendizado para os discípulos. Que seja um caminho de aprendizado para a gente também. Que esse pão que trouxe vida para eles seja um pão que traga vida para a gente também. Aleluia, Jesus. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E Ele entrou em casa, Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Tome o lugar de honra. Oh, lugar de honra. Ah, Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Eu não sei em que lugar cada um que está aqui está no caminho, Jesus. Eu não sei se está no Jesus para mim, se está no Jesus comigo, ou se está em Jesus em nós. Mas o que nós queremos essa manhã, Deus, é entendermos quem Tu és, Jesus. Nós queremos, Senhor, arrumar a nossa casa, porque nós queremos Te receber. Nós queremos ter o nosso coração queimando, mas também nós queremos ter os nossos olhos abertos, porque nós queremos Te ver, Jesus. Nós queremos Te ouvir contando sobre quem Tu és, Jesus. Nós queremos ter intimidade contigo, Jesus. Nós queremos, Senhor, a nossa mente e nosso coração alinhados, para que a gente possa andar no caminho, sabendo quem Tu és, Jesus. Nos tira da sexta-feira, Jesus. Nos tira da tristeza, nos tira da decepção, Jesus, e nos leva para o domingo, nos leva para o lugar da ressurreição, nos leva para o lugar, Senhor, da alegria, nos leva para o dia do milagre, nos leva para o dia onde o céu foi rasgado, Senhor,
gente entenda, e se a gente está fora do propósito, que a gente volte pro propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, fala conosco, ministra essa semana sobre o que o Senhor quer de nós. Ministra essa semana sobre aonde nós devemos estar, porque nós queremos fazer primeiro a Tua vontade. Nos livra da incredulidade, nos livra da ignorância, nos livra da alma desesperada, porque nós queremos Te enxergar. Amém, Jesus. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Glória a Deus. Deus é bom. Nosso Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Se alguém que essa noite quer entregar sua vida para Jesus, essa manhã, mas se quiser entregar a vida para Jesus à noite, também pode. Se você quer entregar sua vida para Jesus essa manhã, querido, amém? Feche seus olhos. Se você quiser fazer isso, levanta a sua mão. Nós queremos orar com você. Se você quer entregar a sua vida aqui, ou se você é na internet, tem pessoas que aceitam Jesus, recebem Jesus, assistindo o culto, assistindo depois. Glória a Deus. Então, você repita essa oração comigo, amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa manhã, eu te peço, entra na minha casa, entra na minha casa, seja o Senhor da minha vida seja o Senhor da minha vida e da minha família. e da minha família. Eu peço isso em teu nome, Eu Jesus. peço isso em teu nome, Jesus. Eu te reconheço como o meu Salvador. Eu te reconheço como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu oro em teu nome, Jesus. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você foi abençoado essa manhã? Palavra de Deus para